Muito bem, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. As dificuldades todas que estamos enfrentando por conta dessa pandemia do vírus, mas vida que segue, não temos muito o que fazer, né? Vou compartilhar com vocês uma apresentação, então, sobre o tema da nossa aula de hoje. Como eu já havia antecipado, é o modo de falha e análise de efeito. A ferramenta é FMEA, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Está aparecendo para vocês aí na tela uma apresentação de slides, certinho? Está ou não? Tranquilo? Então tá. Bom, pessoal, vamos falar um pouco dessa ferramenta, então. FMEA é uma ferramenta utilizada na área de processos que foi criada no ambiente militar pelo exército americano, norte-americano, né? O exército dos Estados Unidos. E esta Tiela está dizendo que não está aparecendo para ela a apresentação de slides. Mais alguém está com problema? Não está visualizando a apresentação de slides? Tá, então seguimos. Vamos para a apresentação de slides aqui. Então, nossa apresentação de hoje vai começar com uma definição, depois os objetivos, a cronologia da aplicação dessa ferramenta no âmbito do projeto, a metodologia, como ela é aplicada, os diferentes tipos, origem e a técnica do análise do modo de falha e efeito, tá? Então, a definição. O que é esse modo de falha e análise de efeito? Que vem do inglês, né? FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Então, é uma técnica de análise sistemática. O que é sistemático? É algo que é feito em intervalos de tempo, na forma de um sistema. Não é uma análise estanque que se faz uma vez, se obtém um resultado e para. Sistemático significa que ele é replicável ao longo do tempo, tá? De produtos ou processos. Então, ele busca identificar quais são as possíveis falhas que o sistema terá e, a partir dessa identificação, tratá-la para que ela não ocorra, o que vai gerar, então, uma minimização dos efeitos percebidos pelo cliente. Bom, se eu posso antecipar que um problema vai acontecer, eu consigo tomar ações antes que efetivamente aconteça o problema. Por exemplo, é o caso de uma situação onde nós temos o lançamento de um aparelho de TV dentro de um determinado tempo. Por exemplo, eu lanço um aparelho de TV e eu sei que vai durar tantas 1000 horas. Então, eu consigo estimar que a partir do terceiro ano de lançamento desse aparelho de televisão, ele vai começar a apresentar falha no mercado. E apresentando falhas no mercado, os meus clientes vão ficar insatisfeitos. Então, eu posso programar o lançamento de um modelo novo de TV antes que aquele chegue no final da sua vida útil, para que as pessoas já comecem a comprar um modelo com alguma tecnologia embarcada antes do problema acontecer e assim gerar um descontentamento muito grande com o produto e, consequentemente, com a marca. Tá? Então, e isso eu posso fazer antevendo o problema, não preciso esperar que o problema aconteça. Então, o objetivo é prevenir os problemas. Prevenir, eliminando a insatisfação do cliente. É uma ferramenta que ataca preventivamente antes que esse problema seja percebido pelos clientes, certo? Exatamente. O Jean está dando aqui um exemplo, por exemplo, as lâmpadas de LED. Na verdade, qualquer produto eletrônico, elétrico, eletrônico, ele vai trazer uma vida útil, né, embarcada. A gente já sabe com antecedência quanto tempo esse produto vai durar no mercado. Então, para isso, eu preciso, de posse dessa informação, eu consigo tomar medidas evitando
que o problema aconteça. Não que o problema não irá acontecer, mas eu terei medidas prévias para minimizar o impacto da falha na percepção do cliente. Tá? Então, se vocês olharem a minha apresentação, está com objetivo, é porque é uma apresentação portuguesa, tá? De Portugal. Então, a cronologia no âmbito do projeto. Tá? O FMEA é utilizado durante a fase de planejamento de um produto ou processo. Eu não vou rodar primeiro o produto ou o processo para depois fazer o FMEA. Então, nós estamos falando de uma ferramenta que faz a análise prévia para identificar falhas potenciais, ou seja, falhas que ainda não aconteceram, certo? Então, eu vou utilizar nas diferentes fases do projeto, principalmente na fase de implantação ou de desenvolvimento, planejamento, centrando nos pontos de qualidade negativa e as suas consequências potenciais. Então, não queremos com essa ferramenta mostrar que o produto é bom. Nós queremos justamente encontrar as falhas do produto, do processo ou do projeto. Então, o processo é iterativo e faz parte integrante do desenvolvimento de um novo sistema. O que é um processo iterativo? Iterativo, não confundam com interativo. Interativo, com N, significa que há uma interação entre as pessoas trocam informações. Então, o FMEA, ele é interativo também, mas quando a gente diz que ele é iterativo, significa que a gente roda ele uma vez, passa um determinado tempo, roda de novo, passa um determinado tempo, roda de novo, dentro da lógica do algoritmo, né? Que é aquela ideia de você, com base no passo anterior, tomar o passo seguinte, um processo contínuo, sistemático, como já foi dito antes. Então, vejam só, a metodologia do FMEA, ele trabalha da seguinte forma, tá? É uma técnica que sistematiza o processo de concepção, desenvolvendo pelas equipes de engenharia, e a ideia é buscar os problemas e as possíveis soluções com base nas possibilidades de falha, nas hipóteses. Lembre-se disso, ó. Quando a gente está falando em pesquisa, quando a gente está falando em engenharia, está falando em trabalhos no nível do bacharelado, da graduação, não nos interessa simplesmente rodar as iterações. Nós não somos aplicadores de ferramentas, nós somos formuladores de hipóteses. Nós realizamos análises e sínteses. Então, vejamos, nós vamos focar a aplicação do FMEA na identificação das hipóteses de falha. Onde é que pode falhar? Tentaremos antecipar o modo de falha, como o equipamento vai parar de funcionar. A gravidade disso, o impacto que isso vai gerar, essa possível falha geraria no funcionamento do sistema e a probabilidade de que ela ocorra. Então, essa técnica ela é muito poderosa, tá? E ela vai buscar, então, as falhas sistemáticas, as falhas potenciais, e dentro de uma busca persistente pelas soluções, tá? Então, a identificação das falhas potenciais de qualquer produto são muito complexas. É muito complexo você tentar antever onde é que vai acontecer uma falha, sobretudo se é um produto novo, né? Se é um produto novo que nunca foi a mercado, que ninguém nunca utilizou, como é que a gente vai saber como ele vai falhar? E isso, por si só, já é uma tarefa complexa, difícil. Nós precisamos, então, ter uma equipe muito diversificada para poder ter uma visão multifacetada, interdisciplinar, transdisciplinar, para poder ter uma visão mais abrangente possível do problema. Eu sempre cito isso como um exemplo. Teve uma época que estava muito em moda um livro chamado 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza. Bom, a minha formação é na área de engenharia, sempre trabalhei com engenharia, e eu ficava me perguntando para mim, assim, o que será que tem a ver 50 toneladas de cinza? Porque tons para engenharia é tonelada, né? Até que a minha esposa, que é professora de literatura, disse, não, mas é tons porque é as nuances da cor, né? São várias tonalidades da cor. Então vejam como a gente às vezes é traído por um conjunto de conhecimentos prévios, a gente é capaz de formular com muitos preconceitos uma análise. Né? Para mim, tons eram toneladas.
Então, por isso que eu preciso ter uma equipe multidisciplinar para poder identificar falhas potenciais do produto. Então, para análise dessas falhas, para que elas tenham algum rigor, credibilidade, né, para que eu possa dizer que tem validade científica, por exemplo, eu preciso ter um processo estruturado, o início, meio e fim, que tenha validação disso. E para isso, então, eu tenho que usar uma metodologia, tá? Uma metodologia que deixe claro, né, os passos que foram dados e também a possibilidade de comparação dos dados obtidos com a situação real ou hipotética. Tá? Então, a análise terá que ser estruturada em termos de falhas relacionadas com o design do sistema ou do produto, né? E o seu processo de fabricação. E as falhas relacionadas com o processo de montagem. Então, vejam, eu tenho vários níveis para fazer essa análise. Desde a especificação das necessidades dos clientes, as características de engenharia, que é o design, passando pelo produto propriamente dito, que daí é a solução que eu estou definindo como a mais viável para que atender aquela necessidade, e depois o processo de fabricação. Eu posso começar, por exemplo, especificando um carro com uma capacidade de carga inferior à que os clientes necessitam. Então, eu tenho um problema de design. Eu posso ter uma falha depois no produto. Eu posso ter considerado a capacidade de carga do veículo adequadamente, mas ele pode ter, eu posso ter dimensionado uma peça equivocadamente e ela quebrar. Ou, se nada disso acontecer, no final de tudo, eu posso definir uma montagem errada. E ao definir a montagem errada, eu posso gerar um dano no equipamento. O pessoal está reclamando aqui que tem uma interferência, provavelmente seja o microfone da Tiela, que está acessível. Ela tem que desligar lá para não ficar dando ruído. Bom, aqui tem um exemplo de um carro, por exemplo. Então, a gente tem aqui um exemplo de um FME de sistema, está voltado aqui para carroceria, motor e tração, chassis, eletrônica. Depois a gente tem um segundo nível, que é o FME do produto, então vai falar do interior, do exterior, do motor, da caixa de velocidade, dos travões, da suspensão, da instrumentação, da alimentação e, por fim, do processo, que daí é o processo de fabricação de cada uma das etapas, de cada uma das peças que compõem o carro. Então, aqui a gente tem o desdobramento do FMEA entre sistema, produto e processo. Certo? Sistema, a gente pode entender aqui como sendo o do projeto. Então, o que é um FMEA de sistema? É uma técnica que é utilizada para analisar o design do produto na fase de concepção. O que é a fase de concepção? É a fase de projeto, de planejamento. Ela parte de um critério de seleção do conceito, tá? Então, esse FMEA foca-se nos modos de falha potencial das funções de produtos ou equipamentos. Então, vejamos, aqui nós estamos falando de necessidades e expectativas dos clientes e atributos de engenharia. Nós estamos falando do nível mais elementar, que é aquele que a gente fez até agora. Definição. Lá naquela atividade que a gente fez de especificar as necessidades dos clientes para o ambiente de confinamento. Então, a gente focou lá layout, questão de luminosidade, questão de conforto, questão de alimentação, todos os itens ali que julgamos pertinentes de serem avaliados. Num segundo momento, a gente definiu características para atender aquelas necessidades dos clientes. A gente definiu lá que vão instalar um kit multimídia para as pessoas que estão em confinamento, uma TV por assinatura, um serviço de quarto de alimentação, de lavanderia. Definimos que teria um paisagismo adequado no quarto para tornar a pessoa mais próxima do ambiente. Definimos que ia ter visitas de pet para alegrar as pessoas, sei lá, características de engenharia. E aí cruzamos essas características de engenharia com os atributos dos clientes, para verificar de que maneira cada uma daquelas ações propostas atende ou não e com qual intensidade as necessidades dos clientes. Vejam, aquele trabalho
que nós fizemos de fazer uma pesquisa com a metodologia de Kahneman, identificar quais são os atributos, depois cruzar isso numa planilha de QFD com as características de engenharia, está remetendo para isso, para identificarmos como o design do produto ele está atendendo às expectativas dos clientes. Esse é o próximo passo. Como as características que nós atribuímos ao produto para atender as necessidades dos clientes podem falhar. Eu coloquei um kit multimídia lá no quarto do hotel para atender bem o meu cliente. Mas se esse negócio quebra, falha, como é que vai ser a percepção do cliente? Às vezes é melhor não ter do que ter não funcionando, certo? Então, como eu antevenho esse problema? Se esse negócio quebrar a satisfação dele, se vocês chegam num quarto de hotel, numa cidadezinha do interior, estão de passagem, e aí chegam, não tem nenhuma expectativa, não iriam pousar naquela cidade, iriam seguir reto na viagem. Estavam previstos pousar em Santa Maria, por exemplo, e chegaram numa cidadezinha menor e estragou o carro e se obrigaram a pousar num hotelzinho. Tendo o hotel já tá bom, ia ficar na rua. Mas vocês entram no hotel e veem lá, tem Sky. Todos os canais liberados. Aí tu liga a TV e a Sky não funciona. Aí tu liga a portaria, a Sky não tá funcionando. Não, pois é, tá com problema. Tu vai ficar frustrado. Se tivesse somente 3 canais, Globo, Record e Bandeirantes funcionando, e não tivesse o aparelho da Sky, tu diz, tem até TV. Mas uma vez que tu colocou lá a Sky e não funcionou, a tua expectativa ficou muito mais elevada e o teu nível de insatisfação muito mais elevado ainda pelo fato dela não funcionar. Então, essa técnica do FEMEA, ela busca justamente mapear isso, identificar quais são as possíveis falhas e como eu posso antecipá-las para não gerar insatisfação no meu cliente. Então, esse FEMEA foca nos modos de falha potencial das funções do produto. A grande função, a geladeira que não gela, a Sky que não funciona, o carro que não roda, são os problemas do sistema. Depois disso, a gente tem, só um minutinho, sistema, o do produto. Então, ela vai analisar o produto. Foca-se nos modos de falha potencial dos produtos ou equipamentos. Aí nós vamos entrar agora na análise individualizada dos componentes do produto. O pneu do carro que furou, o motor do carro que não... A conexão da antena que não funcionou, o controle remoto que não funcionou. Então, nós estamos avaliando agora as particularidades dos componentes que integram esse produto, certo? E o processo. Bom, daí nós estamos falando do processo de fabricação. Tá? Técnica emprega para analisar o processo de montagem durante a fase de planejamento. Como é que eu monto esse produto? Como é que eu fabrico esse produto? Então, esse aqui também é importante no âmbito da engenharia de produção. Nós temos que antecipar aqui as possíveis falhas no processo produtivo para evitar, por exemplo, os recalls, né? Ou recall, como chamam também no Brasil. Normalmente, o recall é quando esse processo falha. Aqui, normalmente, o FEMEA não foi muito bem empregado, certo? Então, vamos tentar corroborar com isso que a gente está falando aqui, com base na origem dessa ferramenta. Então, como eu já tinha dito, esse FEMEA, essa ferramenta foi criada pelo exército norte-americano, tá? E é um procedimento militar desde 9 de novembro de 1949. Então, ele foi criado no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, ele é um procedimento para desempenhar um modo de falha, seus efeitos e análise da sua criticidade. Criticidade é o quão crítico ele é para o funcionamento do sistema. Tá? Pode paralisar, pode fazer a gente perder a guerra, só vão morrer 10, vão morrer 1000, depende. A criticidade é quão crítico isso vai ser. Então, ele é usado como técnica de avaliação da fiabilidade. Fiabilidade vem do fiador, né? De quanto confiável é a determinação dos efeitos das falhas num sistema ou num equipamento. Então, essa técnica ela procura antever e garantir que as possíveis falhas serão identificadas
e com as medidas adotadas não ocorrerão, serão remediadas. No mínimo, nós teremos uma alternativa para recompor a solução no caso de uma eventual falha daquele sistema, daquele produto. Vamos adiante. Então, as falhas lá eram classificadas de acordo com o seu impacto no sucesso da missão. Então, em 1988, a ISO, que é a instituição internacional de normas, né? A ISO 9000, por exemplo, né? A Organização Internacional para Estandardização, que é normatização, emitiu a ISO 9000 para gestão de negócios. Então, a ISO 9000 você já deve ter visto em outras disciplinas, e se ainda não viram, verão, que a ISO 9000 é uma norma voltada para gestão de negócios, para modelo de gestão. E as exigências da ISO, então, obrigaram as organizações a desenvolver os chamados sistemas da qualidade. Então, vocês devem ter visto nas empresas de vocês, tem o manual da qualidade, tem os mandamentos da qualidade, tem visão, missão, valores. Isso tudo está no contexto da criação da ISO 9000, tá? Que, obviamente, está focado no atendimento às exigências e expectativas dos consumidores. Vejam que bacana esse dueto aqui, né? Exigência e expectativa. Exigência é necessidade e é fácil de ser identificado. Agora, a expectativa já não é tão fácil assim. Bom, então, essa ISO 9000, ela foi adaptada para a indústria automotiva a partir de uma equipe que foi constituída com representantes da Chrysler, da Ford e da GM. Desenvolveram uma norma chamada QS 9000. Tá? Essa QS 9000, ela está focada no planejamento da qualidade do produto, para garantir que os carros tenham uma qualidade mínima. E essa QS 9000, ela inclui o FMEA como um dos processos necessários para desenvolver o controle do produto. Então, todas as empresas que trabalham para a área automotiva aplicam o FMEA como uma ferramenta de gestão do processo. Tá? Eu acredito que a GKN faça, acredito que a Gerdau também faça. Para vocês terem dois exemplos aí da região. Bom, então a técnica do FMEA, como é que ela consiste? Tá? Primeiro, eu tenho que definir um objetivo que é a função, né, que vai ser trabalhada nessa análise. Então, eu vou constituir uma equipe para fazer isso. Depois, eu vou identificar as falhas potenciais da função que está sendo avaliada. Depois, eu vou priorizar essas falhas, eu vou selecionar e implementar ações corretivas, eu vou observar a aprendizagem e vou documentar o processo. Vejam que nós temos aqui um PDCA, Plan, Do, Check, Action, né? Planejar, fazer, checar, agir. Volto a planejar, checar. Então, isso vai me levar a uma melhoria contínua. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no início eu falei que a técnica ela é sistemática. E é muito comum a gente, na aula, assim, no processo de aprendizagem, achar que a ferramenta é simplesmente resolver uma tabelinha e está pronto. Coisa mais simples, é só fazer uma tabelinha aqui, botar os valores e deu. Não, ela é sistemática, ela precisa de um acompanhamento permanente e ela vai gerar resultados cada vez mais finos, né? Mais no limite da melhoria. Porque se tu identificar um produto que foi mal feito, as falhas são gritantes. Agora, à medida que tu vai adequando, ajustando, achar falhas se torna cada vez mais difícil. Vou dar um outro exemplo. Nós estamos numa fase agora onde é necessário o uso de muitos respiradores artificiais, por conta aí da pandemia do Covid-19. Bom, existem 1000 projetos de respiradores aí aparecendo todo dia. Dá para liberar isso para uso? Não tem teste. Não temos tempo para testar. Como é que a gente avalia se esse negócio vai dar certo ou não, se pode ser usado ou não? Aqui a gente tem uma ferramenta. O FMEA é uma ferramenta que pode antever problemas e tratar situações complexas. Por exemplo, digamos que um respirador ele deva abastecer lá
o paciente com um determinado volume de oxigênio a cada vez que ele infla e desinfla. E se ele tiver uma falha e em vez de colocar lá, sei lá, 30 centímetros cúbicos de oxigênio, ele coloca 1 metro cúbico de oxigênio. Explode o pulmão do cara. Então, o que eu posso antever? Bom, não sei se vai acontecer essa falha, mas é uma falha possível. Então, eu tenho que prever um mecanismo já no meu equipamento que bloqueie a possibilidade de ocorrência disso. Certo? Então, a falha não aconteceu ainda. Eu nem sei se ela vai acontecer, mas pode. E se pode, eu tenho que ter uma intervenção antecipadamente para que ela não ocorra. O FEMEI é a ferramenta que me permite, uma das que me permite ver isso, fazer essa análise crítica e encontrar alternativas. Tá? Então, aqui a gente tem uma carinha, mais ou menos, tem vários tipos de formulários de FEMEA, esse é um deles. Tá? Então, a gente tem aqui a descrição do produto, bem à esquerda, depois a gente tem quem está sendo analisado. Por exemplo, aqui, sistema de freios, por exemplo, do carro. Quem está sendo analisado. Função do produto. Um sistema de freio, quais as funções e características que devem ser atendidas? Capacidade de frenar o veículo ou de parar o veículo. Essa é a função, capacidade de parar o veículo. Tipo de falha potencial. É como a função ou característica pode não ser cumprida. Então, tipo potencial de falha. Quebrar o pedal. Não superaquecer. São os tipos de falha. Como o sistema de freio pode falhar? Vejam que aqui não é na linguagem do cliente, já é na linguagem da engenharia. Não é? Qual é o tipo de falha potencial? Não frear. Não frear não é uma falha de engenharia. Falha de engenharia é superaquecer o conjunto de lonas, pastilhas, o cilindro mestre não atuar, vazamento de fluido de freio, quebrar o pedal, são como é que é o nome lá do sistema de frenagem ainda? Não, o ABS, é ABS, né? O ABS não funcionar. Então, já estou falando de características de engenharia, certo? O efeito da falha. O efeito da falha é qual é a consequência dessa falha no funcionamento do conjunto. Causas e condições que podem ser responsáveis pelo tipo de falha. Oh, desculpa, efeitos, consequências do tipo de falha. Então, se quebrar o pedal, qual é a falha? Não será possível acionar o freio. Se o cilindro mestre falhar, o fluido de freio não vai ser bombeado até o conjunto de acionamento das pastilhas. Vejam, sempre linguagem de engenharia, análise crítica de engenharia, não de clientes, não uma linguagem leiga do assunto, é uma linguagem de engenharia. Tá? Depois a causa. Causa e condições que podem ser responsáveis pelo problema. Então, pode ser um erro de montagem levou à quebra do pedal, ou um mau dimensionamento da haste do pedal que não resistiu ao esforço de frenagem, ou a falha do cilindro mestre, por exemplo, muita rugosidade na haste do cilindro que acabou por danificar o retentor, fluido de freio usado inadequado, superaquecimento lá das lonas, por exemplo, dimensões inferiores à necessária, sem refrigeração a ar, são falhas, né? São causas daquela falha. Volto a dizer, sempre com linguagem de engenharia. Depois aqui, controles atuais. Como é que eu verifico isso? Bom, como é que eu verifico se o fluido de freio está adequado? A quantidade, por exemplo. Existe um medidor de nível do fluido de freio. Então tem uma medida de detecção, eu consigo verificar. Como é que eu verifico o superaquecimento da pastilha? Nos carros comuns não tem. Nos carros de Fórmula 1, por exemplo, tem um termômetro instalado lá com um sistema de telemetria que manda lá a temperatura em tempo real.
Depende do que a gente está analisando. Então, vamos pensar num carro comum. Não existe controle de detecção. Ah, existe um sensor que, pelo número de horas, diz que está na hora de trocar a pastilha de freio? Não. Então, o único mecanismo de detecção é a capacidade do operador, no caso o motorista, o proprietário do carro, de fazer o acompanhamento disso. A sensibilidade do motorista. Ah, quando ele pisa no freio, o freio faz um ruído diferente. Então, o único mecanismo de detecção é o próprio motorista verificar, né, se dar conta de que tem um problema ali. Então, isso é muito importante, listar quais são os controles atuais, de que maneira eu consigo detectar, antever que essa falha está acontecendo. Por exemplo, um pneu furado. Como é que se detecta hoje um pneu furado no carro? É só a perícia do motorista. Tem gente que fura um pneu e anda 1 quilômetro, 2, com o pneu furado, sem perceber que está furado. Tem que buzinar atrás e dizer, está com o pneu furado. Então vejam que o processo de controle, de detecção, ele é passível de erros grotescos, né? Então, quanto mais está sob a tutela do operador, maior a probabilidade de risco, tá? Depois nós temos aqui algumas colunas chamadas de índices, que é o índice de severidade, de ocorrência e de detecção. Esses níveis aqui, nós vamos falar dele agora com mais propriedade, tá? E as ações recomendadas, então, com base no que eu detectei aqui de problema, eu vou recomendar uma ação, um responsável, um prazo, vou descrever a medida implantada, e depois que eu rodei isso novamente com as mudanças, eu vou novamente verificar a severidade, a ocorrência, a detecção e o risco. Sistematicamente. Fiz isso, tomei essa ação, cheguei nesse resultado. Vou tomar uma outra ação novamente, se for necessário, vou verificar as novas severidades, ocorrências, detecção, vou tomar mais uma ação. E assim vou fazendo num processo contínuo até que o resultado seja satisfatório, né, dentro daquilo que se espera para o produto. Bom, até para tranquilizar vocês também, eu coloquei uma apostila sobre FEMEA lá no aula, bem detalhadamente, assim, passo a passo, como se faz, com as tabelinhas, de como organizar. Tá? Então, tudo que eu estou falando, é ótimo que vocês vejam isso e depois verifiquem lá também no material. Tá? Definição do objetivo e função. Tá? Como eu vou constituir a equipe. Então, ele pode ser usado para analisar qualquer sistema, subsistema, componente ou processo. Ele se aplica a toda a fase de planejamento e a cada componente que integra o meu produto. Desde as fases iniciais, né? Durante as fases iniciais da concepção, a análise de falhas potenciais estará no nível elevado, abrindo um âmbito largo, todo o sistema. Tá? Então, lá na fase inicial da concepção, eu consigo ter um olhar muito amplo, aberto, né, de todo o sistema. Ao longo do desenvolvimento do produto, o nível da análise tornar-se cada vez mais detalhado. Se lá ele era mais amplo, mais genérico, agora ele vai começar a ficar mais detalhado, porque eu vou começar a ter mais clareza de cada uma das peças, de cada um dos componentes, de como cada um vai interagir com os demais elementos do projeto. Então eu consigo verificar com mais propriedade quais são as falhas possíveis. Vamos dar um outro exemplo, eu gosto muito de exemplo e metáfora. Quando vocês estão constituindo um grupo para fazer um trabalho, e não conhecem muito bem as pessoas, são amigos de churrasco, por exemplo, vocês pensam assim, fulano é muito divertido, é legal, vai ser bom fazer um trabalho com ele. Aí vocês começam a fazer o trabalho com ele, vocês percebem que o cara não colabora com o trabalho. Ele fica sendo divertido e brincalhão o tempo todo de execução do trabalho. Então vejam, quando eu fiz a primeira análise, o FEMED do sistema, lá antes de começar o trabalho em grupo, eu tinha uma percepção. Quando eu começo a trabalhar em grupo, que aí eu tenho a interface dos componentes, aí eu começo a ver com outro olhar, eu consigo ter um outro nível de percepção de como cada componente interage com os demais elementos do sistema. Tá? Então, cada vez vai ficando mais detalhados. Então, eu tenho que analisar detalhadamente a função de cada subcomponente para esquematizar os requisitos que lhes são exigidos. Tá? Então, ao desenhar o processo de fabricação, esse deverá ser claramente definido.
e deverão ser tomadas em consideração as diferenças entre a sua implementação teórica e prática. Então, é muito comum, quando está se fazendo análise desse tipo, falar em falha do operador, falha do motorista, falha do goleiro. A falha humana, ela faz parte do processo de ser humano, né? Então, é uma falha que eu jamais vou conseguir zerar. Eu posso dar o maior treinamento possível, eu posso capacitar ao máximo, mas vai chegar um dia que o funcionário vai falhar. Faz parte dele, faz parte da sua natureza falhar, como ser humano. Então, essa análise, essa implementação teórica e prática, ela precisa ser muito bem mediada. Eu tenho uma falha potencial que um dos mecanismos, uma das ações tomadas é capacitar o funcionário. Capacitei o funcionário e ficou o jogo agora, nunca mais vai falhar. Não é verdade, né? Eu tenho que ter essa visão entre teoria e prática. Então, os processos podem ser definidos através de diagramas de fluxo de processo. Nós já fizemos lá no início, né, na disciplina de layout, por exemplo, quando a gente trabalha com os fluxogramas verticais e faz o mapeamento do processo, cada uma das etapas de fabricação. Essas etapas de fabricação estão mapeadas nesse diagrama e podem, então, ser agora trabalhadas individualmente dentro do FEMEA. Cada um daqueles símbolos lá do diagrama, ele pode ser, ele é objeto de pelo menos um FEMEA, podendo gerar mais de um, inclusive, dependendo das condições, tá? Se forem mais funções a serem analisadas, eu posso gerar mais de um FEMEA. Então, para máquina, para montagem, tá? Vários tipos. Muito bem. A concepção do produto ou processo será sujeita a vários processos de análise de um ou mais engenheiros, mecânicos, metalúrgicos, químicos, eletricistas, civis. Por que a gente fala tanto em engenheiros aqui, não fala em outras áreas, tá? Normalmente porque isso é uma ferramenta de engenharia. Mas, por exemplo, é muito comum você ter físicos, médicos, né, outros profissionais também atuando aqui. Profissionais do marketing. É muito comum se encontrar nas equipes de FEMEA profissionais de outras áreas. Principalmente quando a gente está falando de FEMEA de projeto. Quando é de produto ou de componente, de processo de fabricação, aí nós estamos falando realmente mais restrito a profissionais de engenharia, tá? Então, o FEMEA deverá sempre ser executado por uma equipe de engenharia multidisciplinar. Então, veja aqui, o engenheiro responsável, engenheiro de produto, engenheiro de processo, engenheiro de qualidade, engenheiro de pós-venda, metalúrgico, componente. São alguns tipos aqui, algumas áreas da engenharia que normalmente estão presentes na análise do FEMEA. Depois, a identificação das falhas potenciais. Então, assume-se a definição de efeito potencial da falha. O efeito da falha é a consequência dessa mesma falha, que será identificado numa fase posterior. Então, o efeito potencial da falha vamos pegar o exemplo da febre. A febre é a causa da doença ou é o efeito? É o efeito. Então, o efeito de uma falha, ele pode ser percebido de outra maneira. Por exemplo, o pneu furado resulta num peso maior para virar o volante. Então, o efeito da falha, o primeiro efeito seria, o carro vai ficar mais baixo. Tudo bem, mas normalmente tu percebe isso com um efeito colateral disso, que é o peso do volante. Então eu tenho que analisar os possíveis efeitos. E o efeito também como falha, né? O efeito de andar com o pneu furado, que pode rasgar o pneu, pode entortar o aro, pode quebrar a ponta de eixo, pode arrastar o soalho, o cárter do carro no chão. Então são vários itens a serem considerados. Então, efeito no equipamento, o efeito na segurança do operador, o efeito na fase de montagem, por exemplo, uma peça fica uma dimensão errada, o efeito na utilização do produto, então vai botar na tomada e não vai ligar, o efeito ou não cumprimento de diretivas regulamentares, atendimento de legislação, né? Ficou com uma taxa de ruído acima do permitido, uma faixa de consumo de eletricidade acima do permitido, então são efeitos que podem surgir. As causas potenciais dos modos de falha podem ser identificadas em termos de categorias.
E aí, normalmente, a gente trabalha com a espinha de peixe, com o diagrama de Ishikawa, para identificar as causas, caracterizando elas em material, ambiente, pessoas, método e equipamento. Tá? Então, normalmente, né, se recomenda usar. Vejam como as ferramentas estão todas interligadas, como elas trabalham harmonicamente. Né? Então, para identificar a causa, eu vou trabalhar com o Ishikawa. Tá? Aqui tem uma ideia, né? Ambiente, equipamento, pessoas, material, método. Então, aqui falhou a minha visualização, aqui embaralhou as letras. Priorização das falhas potenciais. Então, uma vez que eu defini isso tudo, eu vou trabalhar aqui para qualquer falha potencial, algumas das causas são mais prováveis. Então, eu posso ter várias falhas no meu notebook que façam com que ele pare de funcionar. Mas a mais provável será sempre. A probabilidade, né, é de que ou seja um problema de software, sistema operacional, ou normalmente, pelo menos os meus sempre foram HD que foi para o espaço. Né? Então, veja, ele pode falhar porque trancou um equipamento, aqui um componente, queimou um transistor, queimou uma válvula do meu notebook, mas normalmente ele para porque o HD falhou. Né? Então, tem algumas causas que são mais prováveis. Assim como também existe algumas que são mais severas do que outras. Trocar a placa-mãe do notebook é bem mais caro, é bem mais oneroso do que, por exemplo, trocar uma porta USB. Então, eu também tenho que analisar a severidade do efeito que isso pode causar. Né? E a detecção, a maneira de detectar isso. Então, no preenchimento das tabelas, é usado um sistema de avaliação que caracteriza o nível de ocorrência. Então, existe uma tabela que nós vamos nos basear nela para identificar severidade, ocorrência e detecção. Com base nesses 3 valores, a gente calcula o chamado NPR, o número de prioridade de risco. Algumas empresas, alguns processos avaliam isso em termos percentuais, outras em números absolutos. O NPR nada mais é do que a ocorrência multiplicando a severidade e multiplicando a detecção. Quanto maior for esse número, mais prioridade eu devo ter sobre aquele item que está sendo analisado para tomar uma ação corretiva. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela, e vocês têm outra lá no material de vocês, que fala dos níveis de ocorrência. Então, a ocorrência, por exemplo, de uma falha determinada acontecer é quase improvável. É uma em 1,5 vezes 10 na 6. 10 na 6 nós estamos falando em milhões. Então, em 1.500.000 vezes que eu vou ligar a TV, existe a possibilidade de ocorrer uma vez o fato da TV não ligar. Para cada 1.500.000 vezes que eu ligo, ela falha uma vez. Então, isso é quase improvável. Em compensação, quase certa. A cada 3, uma vez falha. Aqui eu tenho que caracterizar a probabilidade de que a falha vai acontecer no meu equipamento. Mas, professor, eu estou começando agora o negócio, estou fazendo o projeto, esse produto não existe, de onde eu vou tirar essa referência de quantas vezes ele falha? Provavelmente de equipamentos, de projetos semelhantes, do histórico, da curva de aprendizagem que a empresa tem com relação a produtos daquele tipo. Por exemplo, eu estou projetando um sistema de frenagem novo para os meus carros, mas eu já fabricava carro, eu já tenho um histórico de como os freios falhavam. Então, eu vou tirar de lá a projeção, a probabilidade de como esse também poderá falhar, certo? Então, daqui eu vou tirar o número de ocorrência. A severidade está aqui. Então, o efeito dessa falha é nulo. Ninguém percebe. Sabe quando você leva um Fusca, um Corcel, um Chevette no mecânico, e ele diz, essa peça aqui está só para incomodar, pode tirar ela. E aí ele vai desligando os fiozinhos do teu carro lá e tu nem nota que aquela peça estava ali por alguma função mesmo. Então, esse é o efeito nulo. Ao contrário, na outra extremidade, a gente tem aqui o efeito 10, né, de severidade.
que é o produto fica inoperacional. Há uma avaria repentina, não cumprimento de normas em vigor. Então, falhou para tudo. É como um colega que mandou uma mensagem agora dizendo que não ia poder assistir a aula porque faltou energia elétrica lá no bairro dele. Então, realmente, a falta de energia elétrica é um efeito de severidade 10. É abrupto, não tem o que fazer. Já o computador falhou. O computador falhou, é um efeito talvez moderado, significativo, mas aí eu posso pegar o meu celular e acompanhar a aula. Né? Então, eu tenho uma alternativa. O efeito não é tão grave assim, eu tenho uma medida de contorno. Tá? A probabilidade de detecção. Então, a detecção quase certa até a detecção quase impossível. Isso vai me determinar o quão rápido eu vou conseguir tomar uma ação em relação àquele problema, aquela falha que está acontecendo. Então, pensemos assim, eu tenho um sensor que detecta, que verifica em tempo real que aquela falha vai acontecer. Bom, é quase certo. Vai detectar. É quase impossível. Um vazamento de gás na casa de vocês. Né? Qual é o equipamento que vocês têm para detectar no seu nariz de vocês? Né? Se o cara está com um problema de rinite ou está com uma gripezinha no dia, está sem o olfato mais acurado e não vai perceber que tem um vazamento de gás. Então, a avaliação ela pode ser de eficiência desconhecida, pouco eficiente, até o fato de ser inexistente ou não planejada. Existem casos em que não existe nenhum mecanismo para detectar, né, a potencial falha. Muitas vezes até uma falha que não se previu, né? Então, são os critérios de priorização, tá? O que é critério de priorização? Tá, eu fiz todo o FMEA e agora eu quero saber onde é que eu atuo. Quais são os pontos que eu devo trabalhar para melhorar? Normalmente se seleciona aqueles cuja severidade está entre 9 ou 10. Se é muito severa a falha, eu tenho que resolver. Pode matar alguém, por exemplo. Mesmo que eu tenha uma detecção, mesmo que eu tenha uma ocorrência baixa, mas a severidade é alta. E se a severidade é alta, eu preciso tomar uma ação em relação a ele. Detecção baixíssima, ocorrência baixíssima. Mas se falhar, é Chernobyl. Matou todo mundo no bairro, na cidade, não tenho o que fazer. Então eu tenho que ter uma atenção especial na severidade alta. Severidade e probabilidade maior ou igual a 7 também deve ser objeto de atenção. E o NPR elevado. Então, NPR elevado é a combinação dos três, como eu falei antes para vocês. Ocorrência, multiplicando severidade, multiplicando detecção. Se esse número for alto, eu vou tomar uma ação corretiva. Bom, então, seleção e implementação das ações corretivas. Então, para essas falhas potenciais, onde o risco de falha é considerado alto, eu vou propor melhorias, vou propor adequações. Propor essas adequações ou as ações corretivas, elas vão tentar reduzir a severidade, vão tentar trabalhar com a detecção, vão tentar trabalhar com enfim, com as variáveis todas do processo, num objetivo claro de diminuir o NPR, que é o número de probabilidade de risco. Tá? Vejam que tem uma sugestão, né, uma regra de ouro para aplicar essas questões. Então, primeiro eu vou tentar eliminar a causa. Depois eu vou tentar eliminar o modo de falha. Depois eu vou tentar reduzir os efeitos. E o último recurso é aumentar a detecção. Isso vocês veem claramente lá nas disciplinas de segurança do trabalho, né? Que a gente verifica lá que sempre se deve priorizar a eliminação da fonte de perigo. Né? Então, observação e aprendizagem, que é depois que eu implantei as melhorias, as adequações, eu vou verificar como o sistema se comporta e vou reavaliar o meu sistema como um todo. Tá? Vou aplicar novamente o FMEA, fazendo uma nova iteração. Então, o FMEA é um documento vivo. Quando a gente fala em documento vivo, não é aquele que tu faz uma vez e bota na gaveta, é aquele que tu vai acompanhando, monitorando, atualizando, de maneira que você tenha uma evolução
no tratamento daquele produto, daquela causa, daquele efeito, né? A documentação do processo também, ela deve ser feita, deve ser registrado, todas as variáveis, quem participou do grupo, quais foram as avaliações que foram feitas, não somente o que está dentro da tabelinha, mas o processo, documentar o processo é importante. Isso tudo vai constituir o acervo de conhecimento produzido pela organização, pelos profissionais. Então, aqui fala das redes de intranet, né? Então, a possibilidade de compartilhar isso, de acelerar o aprendizado, trazendo coisas de outras regiões, de outras experiências, de compartilhar, envolver pessoas que estão remotamente em outro local, como nós estamos hoje, né? Então, essa possibilidade também existe para elaborar o FEMEA. E aqui, o nosso último quadro, que mostra uma ideia aqui de um sistema de monitoramento de vibrações. Então, um sistema, estamos analisando aqui o cabo, a função é enviar dados de vibração, os componentes são o próprio cabo, os conectores. Então, o cabo, como é que ele pode falhar? Ele pode falhar por rompimento, ele pode falhar por perda do sinal, os conectores podem romper e podem perder o sinal. O efeito da falha, do rompimento, deixa de transmitir o sinal, a perda do sinal deixa de transmitir o sinal elétrico potencialmente. Aqui a causa é um cabo fraturado, um erro de ligação, severidade, ocorrência, detecção, e aqui foi calculado percentualmente. Então, se nós olharmos para esse dado aqui, nós teríamos como prioridade trabalhar na perda de sinal por falha de conector, por erro de ligação. É o que tem o maior NPR. Em contrapartida, as maiores severidades estão aqui. Isso aqui me indica que eu deveria tomar a decisão de atacar esse ponto aqui primeiro, a perda de sinal por conta dos conectores. Se aqui fosse 9 ou 10, eu teria que atuar aqui prioritariamente. Certo? Dúvidas? Acabou? Vocês acharam que não ia acabar, mas acabou. A gente se empolga falando, né? Estou à disposição de todos. Posso tirar a apresentação? Bom, essa apresentação estou gravando, né, essa aula, eu vou disponibilizar no YouTube e vou colocar o link lá dentro do aula de novo para que vocês possam assistir, tá? Como estava previsto, não sei se todos ouviram no início da aula, hoje seria a aula de feedback da avaliação que nós fizemos na aula passada. Como nós temos alguns colegas, aí eu conto com o bom senso de todos, nós temos colegas, por exemplo, que não têm notebook, que têm uma certa dificuldade para acessar os materiais. Então, a gente também está tentando fazer um esforço de mandar por e-mail, de trocar por WhatsApp. A gente quer o bem de todos, a gente quer que todo mundo possa acompanhar, porque isso aqui é um momento ímpar da nossa vida, né? Ninguém está acostumado, ninguém tem uma receita para passar momentos como esse. E então, nós vamos falar sobre o feedback da prova, da avaliação, na próxima aula. Inclusive, eu ampliei o prazo lá para que essas pessoas possam fazer, tá? Nosso objetivo não é prejudicar ninguém, a gente já estava sendo prejudicado por outras razões. Vamos tentar se ajudar aqui e agir de maneira mais séria e responsável possível, tentando respeitar as limitações de cada um. Nós temos alunos que não têm acesso à internet, gente. A gente não pode avaliar pela nossa condição, a condição de todos, tá? Só isso que eu quero pedir a generosidade de vocês, inclusive, para ajudar esses colegas, tá? Para que vocês usem o grupo ali da engenharia, não só para tocar piada, mas, assim, de vez em quando botar lá assim, pessoal, alguém está precisando de ajuda? Até emocional, viu? Tem gente que está chorando todo dia, tem gente que não está sabendo lidar com a situação, tem gente que já perdeu o emprego, tem gente que a situação é bem complicada. Então, vamos nos ajudar, vamos ser generosos aí, que a generosidade volta para a gente. Tá bom? Então, peço desculpas a vocês por não fazer o feedback hoje, não ter liberado a nota ainda, mas nem a correção, mas eu quero tentar salvar o máximo de pessoas possível aí para que elas possam fazer a avaliação. Tá bom?
Vamos ver aqui o que chegou por, por mensagem. Sim, sim, podemos criar um grupo sim de WhatsApp da turma, viu? Eu tenho uma tabela que eu fiz, eu tentei, eu demorei um pouco para conseguir acelerar o processo de comunicação com vocês, ou regularizar pelo menos, porque eu acessei a base de dados da Ubra, tá? Com as informações lá. Tem gente que tem 8, 10 telefones cadastrados. E tem telefone que já não é mais da pessoa. Tem e-mail cadastrado lá também. Tem pessoas com 5, 6 e-mails cadastrados. Cada e-mail. Tem até do Outlook ainda. Tem e-mails do IBEST. Coisas que não dão retorno. A gente manda o e-mail e retorna como falha. E os telefones da mesma forma. Então eu consegui montar uma base de dados com o telefone pessoal, com o e-mail pessoal e com o e-mail institucional. Eu tenho tentado mandar isso para vocês usando essas três fontes. Eu disponibilizei aquele formulário para as pessoas atualizarem também os seus telefones lá e os seus dados de contato para que a gente pudesse. Eu tenho um aluno que é dessa disciplina, ele não está aqui agora na sala, mas ele, por exemplo, eu comecei a mandar mensagens pelo e-mail que estava cadastrado lá. Daí ele me entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Ah, tu está mandando e-mail para minha mãe. Assim, é o e-mail que está cadastrado lá no sistema. Assim, ah, mas como é que você está mandando para minha mãe? Isso não é o e-mail que vocês cadastraram no sistema. Né? Ah, não, então anota o meu aí. Eu não sabia que aquele e-mail lá era para se comunicar comigo. Assim, né? Enfim, então peço a colaboração de vocês. Mas será muito bem-vindo assim a criação de um grupo da turma. Gente, sem falsa moralidade, tá? O momento é de todo mundo se ajudar agora. O momento é de ajudar a fazer o trabalho que não conseguiu, de compartilhar o que foi feito para que o outro possa ver como foi feito e fazer também mais rápido, porque a situação é ímpar mesmo, sabe? O que a gente não consegue fazer dentro da normalidade, não vamos ser falsos moralistas de achar que vamos resolver nessa situação medonha que nós estamos, tá? Então, se vocês têm amigos dentro da turma, colegas que vocês entendam que mereçam da ajuda de vocês, ajudem, ajudem, colaborem para que todos sejam salvos, para que todo mundo passe por esse momento com o menor prejuízo possível, né? Imagina a situação aí, um colega que, por exemplo, está pagando a faculdade e pode perder o emprego, né? E perder o emprego e perder ainda o semestre aqui porque está com dificuldade de acessar, porque não sabe onde é que clica, porque não pôde fazer um trabalho. Vamos nos ajudar, vamos contribuir para que todos tenham o melhor resultado possível. Bom, sobre a atividade da FEMEA, temos que relacionar com o resultado da planilha do QFD? Em princípio, não, né? Eu tentei montar lá uma atividade independente daquela, se eu não estou enganado, tá? Eu vou abri-la aqui para dar uma olhada, só um minutinho. Mas até onde eu lembro, não. Abriu a aula aqui. Tem uma outra pergunta aqui: como fica a atividade do aula que não for entregue? Eu ampliei todos os prazos até no mínimo sexta-feira da semana que vem, tá? Porque tinha alguns colegas, por exemplo, a Juliana, que estava na sala até agora há pouco, o Vitor, que está na sala, o Ivan, a Leandra e eu não lembro se tem mais alguém. Estavam impossibilitados de acessar o aula até uma semana atrás, porque não deu tempo deles criarem um e-mail institucional. Então eu não posso prejudicá-los por isso. Mesmo aqueles colegas que já tinham acesso, mas que não conseguiram fazer o trabalho, eventualmente tem uma curva de aprendizado até começar a visitar o aula, até a organizar a sistemática de estudo
mudou. Então, a gente está dentro de uma sensibilidade, assim, de que o momento exige, a gente ampliou os prazos, tá? Então, eu gostaria que vocês colocassem em dia isso até o final da próxima semana. Tudo que estiver registrado lá vale como presença e pode contribuir para a nota. Então, não deixem de fazer. Façam, façam. É o que nós temos para o momento, é o possível de ser feito. Então, é o ideal? Não, mas é o possível. Então, peço a vocês que façam um esforço também para tentar colocar em dia lá. Uma via de mão dupla. A gente abriu mais prazos, em contrapartida, vocês vão ter que se dedicar um pouco mais, né, para fazer isso. Agora eu estou lembrado também, aqui o FEMEA, eu coloquei um vídeo de 5 minutos que explica como se dá a produção de um taco de golfe, que fala ali como é que tira a medida do sujeito que vai utilizar o taco, como é que é feito a ponta do taco, como é que é feito a usinagem. E aí eu pedi para que vocês montassem um FEMEA com base naquele problema do vídeo, tá? Por que isso? Para vocês exercitarem a capacidade de análise de vocês, né? E aquele problema que a gente já fez algumas coisas lá do espaço de confinamento, acho que já esgotamos isso. Vamos botar uma vibe um pouco mais para cima, já vamos começar a olhar o campo de golfe, né, a natureza. Daqui a pouquinho nós vamos sair da toca, vamos poder curtir o sol e o jardim novamente. Então, vamos focar naquele exercício lá, tá bom? Porque tem uma dificuldade que é a seguinte: quando a gente começa a criar alguma coisa, mas a distância não está nos deixando trocar mais informações e fechar, se a gente começa a deixar aquela atividade muito grande, os erros vão se sobrepondo e vão, no final das contas, vão gerar um resultado muito ruim, né? Um pequeno erro lá na origem, 1 grau na correção da trajetória de um foguete lançado para a Lua pode mandar ele para Marte, né? Então, esse cuidado que nós temos que ter. Por isso, eu estou iniciando essa outra atividade com base no taco de golfe. Tá? Aqui tem uma outra pergunta que é sobre o retorno das atividades presenciais voltarem em 4 de maio. Até onde eu sei, a nossa orientação é que as aulas estão suspensas até o final do mês de abril, dia 30 de abril, se eu não estou enganado. Então, a gente volta em maio, salvo, né, alguma orientação diferente ao longo desse tempo aqui. Tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Era a pergunta do Renato, é mesmo também, do Manuel, se já temos data para o retorno das aulas. Acho que o que estava aqui foi respondido, né? É isso. Essa aula foi gravada e será disponibilizada lá no link. Tá? Não havendo mais dúvidas, se vocês quiserem usar esse espaço para perguntar outras coisas, do tipo qual é a melhor carne para fazer churrasco na época do confinamento, aproveitem. Certo, pessoal? Saudade de vocês, viu? Saudade da sala de aula, saudade das trocas, brilhar no olho. Mas fico feliz em vê-los bem. Tá bom? Nenhuma dúvida? Então, tchau e bênção a todos. Um abraço. Até mais. Serei o último a sair da sala.